camarada Júlio é uma biografia política, mas é uma biografia diferente. Muitas de vocês talvez já tenham lido biografia política, né? Como, por exemplo, Que é isso, companheiro? Como, por exemplo, Confesso que Vivi, que é esse companheiro de Gabeira, né? Confesso que Vivi, do Partido Comunista que eu conheci, de Falcão, João Falcão, que infelizmente faleceu recentemente. Então, de um modo geral, essas biografias políticas, elas tratam única e exclusivamente da política. Falcão ainda botou alguma coisa familiar, etc., mas muito marginalmente. A grande maioria das outras reserva o grosso do seu texto, para a atividade política, como se fosse uma atividade privilegiada, como se fosse superior a qualquer outra dimensão da vida. Infelizmente, quero dizer aos companheiros que eu não fiz isso. Eu tratei da minha infância, na minha adolescência, tratei da minha vida como músico, durante muito tempo como músico, tratei da universidade, em que atuei profissionalmente e que atuei estudando, e que em grande parte desse espaço eu fiz política. Em determinado momento eu praticamente só fiz política. Progressivamente eu vou me dedicando cada vez mais à política. Embora, para tranquilidade de vocês, nunca a fiz de forma profissional. Profissional entendendo-se, ganhando um salário para militar na política. Sempre quem financiou a si próprio, e minha própria atividade fui eu mesmo. Um aqui, um ali, uma passagem de avião, um ali, uma passagem de ônibus, um ali, uma ajuda no movimento social concreto, então, etc. Mas no fundamental, a minha atividade, digo meu movimentar político, geralmente foi ditado pelo meu próprio, vamos dizer assim, pelas minhas próprias expensas, vamos dizer assim. No livro, eu acompanho, na medida que eu trato de várias dimensões, eu acompanho os anos 60, 70 e 80. Por que chama Camarada Júlio? Camarada Júlio era meu nome clandestino. Naquele tempo, nós que lutávamos contra a ditadura, tínhamos, para evitar ser pegos pela repressão política, nós recebíamos apelidos, como outras instituições usam por outros motivos, na igreja católica e outros lugares que se usa também nomes diferentes, então, mais para um sentido, vamos dizer assim, confessional, ou até questão relativa à humildade, ou alguma coisa desse sentido. Então, eu fui batizado logo quando fui recrutado, em 1979, eu fui chamado por Vacareza, esse que agora é o líder do governo da Câmara Federal, na minha época militante clandestino, do Comitê Regional, e achou que eu tinha cara de Júlio. E interessante que, poucos dias depois, quando entrei no ônibus, eu tive meu batismo real. Entrei no ônibus ali no Campo Grande, e quando passei a borboleta, eu vi um grito, Júlio! Aí eu fiquei gelado, dos pés à cabeça. Aí mesmo, eu já tinha me preparado para uma situação dessa, Aí fui andando, olhei que na frente não tinha lugar, mas eu fui até a frente só exatamente para poder olhar para trás e voltar, porque tinha lugares no meio. Aí quando olhei para trás percebi que não tinha ninguém, então foi alarme falso, talvez a pessoa falasse por uma pessoa que estava lá de fora, só que atingiu o alvo, Então eu tinha feito meu batismo, no sentido eu entendi o que era uma organização clandestina na sociedade, lutando que não podia se expor, não podia se mostrar. Então, esse é um dos casos que eu conto dos anos 70. Dos anos 60, eu conto o significado do 68, o que foi o 68 na Bahia, o que foram os movimentos daquela época, o que foi o golpe militar do ponto de vista de um adolescente ingênuo ainda com pouca consciência política, o que foi o movimento de rock na Bahia, que eu participava muito mais do que na política, quem eram meus companheiros daquele período todo. Eu fui contemporâneo de Raul Seixas também, e de tantos outros, Tio do Gama, Valdir Serrão, a era dos festivais, qual o sentido? Eu acompanhei a ascensão de Caetano, a ascensão de Gil, a ascensão de Bethânia, de Gal, de tantos outros daquele período, enfim,
nunca me apaixonei ali pelas drogas, pelo aquele processo lá. Talvez eu incorporasse o que tinha de mais importante nos Beatles, nos Rolling Stones, naqueles grandes conjuntos estrangeiros, muito mais o cabelo, o modo de vestir e uma atitude contestatória perante o mundo. Eu não acompanhei as drogas, não acompanhei aquelas, vamos dizer assim, o profunda deterioramento pessoal que foi ao longo da minha vida, completamente desregrada, entendendo o que eu achava naquela época, enfim. E mesmo porque eu nunca perdi esse caráter do romantismo, que foi uma característica minha desde os anos 60 e até hoje. Nos anos 70, eu falo de por que eu consegui ser preservado dos anos mais duros naquele momento, né? Mesmo já tendo uma consciência embrionária e não fui preso, torturado, exilado, né? Eu falei que naquela época eu conheci a que viria a ser a minha esposa, contraí matrimônio, me apaixonei pela música cada vez mais, e aí entrei na escola de música, passei a estudar contrabaixo e entrei na orquestra sinfônica, enfim. E quando entrei na universidade, comecei a me deparar, pouco depois, com o movimento estudantil, já numa retomada, 73, 74, lentamente, e aí eu conto como foi o nascimento do movimento estudantil, dos primeiros grupos do movimento estudantil dentro da universidade, entre 74 e 79, né? 80. Nesse finalzinho disso, foi no final, quando eu falei, fui recrutado pela Ação Popular. Nos anos 80, eu discuto os anos finais da ditadura, as divergências profundas que existiam entre os diversos segmentos e, finalmente, a vitória dos liberais, a concepção liberal de final da ditadura, por cima, um processo de acordo e de anistia aos torturadores, a chamada anistia recíproca, que é questionada até hoje, e quando foram a reboque dos liberais uma série de segmentos que acabaram por, vamos dizer assim, contracenar no novo governo que ia se estabelecer, o governo da Nova República. Falo muito do movimento sindical, que eu fiz parte, de todo o processo de retomada do movimento sindical, que se dá a partir de 76, 77 na Bahia. E, posteriormente, nos anos 80, do chamado governo da mudança na época, dos caminhos e descaminhos desse governo, ao longo dos anos 80, na segunda parte dos anos 80, das grandes greves gerais e grandes manifestações da segunda parte dos anos 80, do processo que garantiu uma Constituinte em 88 e das eleições do período, das novas eleições do período, os espaços políticos que foram sendo conseguidos e, finalmente, o grande marco daquele período dos anos 80, que foi a eleição de 89, que coloca no poder um operário com outro pensamento, que não era aquele pensamento daquela época, da época atual, né? Então, eu termino nos anos 90, exatamente quando o companheiro Gabriele, que era do PT naquele tempo, que dirige hoje a Petrobras, se candidatou a governador numa eleição muito disputada, onde concorreram vários candidatos, né? A CM ganhou, teve Roberto Santos, teve Lídia Salé de Bede e também Gabriele naquela disputa de 90. E assim encerro o meu livro, um livro de 500 páginas, que tem pelo menos 100 fotografias daquele período, onde aparecem praticamente todos os atores importantes daquele período. Claro que eu posso ter esquecido um ou outro, falta de material de um ou outro, entendeu? Mas tenho certeza que é uma contribuição para que vocês possam entender melhor o que aconteceu nos anos 60, 70 e 80 no Brasil e na Bahia. Até o próximo programa.